Oi, gente! Nessa nossa segunda aula de literatura, nós vamos resolver os exercícios da apostila. Então, eu quero que vocês peguem lá a página 21 da apostila e como eu não vou fazer a leitura dos textos para vocês, eu quero que vocês vão pausando o vídeo na hora que vocês forem fazendo, né? Lê primeiro o texto, daí pausa o vídeo para poder realizar as atividades. Nós vamos realizar juntos algumas delas, então é importante que vocês acompanhem certinho, respondam e depois enviem no grupo para a gente poder validar a atividade de vocês. Então, a princípio, 21, 22 e 23. Na página 21, nós temos a questão número 1 ali, ó. Este capítulo é um dos mais importantes da obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Nele, o protagonista Brás Cubas reencontra na rua um ex-escravizado dele, que era o Prudêncio, açoitando um escravizado que comprara após obter sua liberdade. Observe como se dá a conversa entre eles e as reflexões do narrador. Gente, essa obra é bem interessante. Leiam lá, pausem o vídeo, leiam, depois a gente vai voltar para as questões, certo? Ok? Pessoal, esse texto, então, ele traz um dilema, né? Por exemplo, o Prudêncio era escravo do personagem lá do Memórias do Brás Cubas, né? Ele era o escravo. Quando ele ganhou a liberdade dele, ao invés dele sair, tentar procurar alguma coisa diferente para fazer, o que ele fez? Ele acabou juntando um dinheirinho e comprou um escravo para ele. Então, um escravo, um ex-escravizado, comprou um escravo. E tudo aquilo que o Brás Cubas fazia para ele acabava fazendo para o seu escravo, né? Então, é uma coisa assim bem interessante que acontece dentro da obra, né? Tipo, você é aquilo que você teve, né? Você vive aquilo que você teve. Então, na letra A, nós temos lá, ó, como Prudêncio justifica a sua ação contra o escravizado, ele diz o quê? Quando você lê lá o texto, ele diz o quê? Que ele justifica, né, que o escravo, ele só não trabalhava e só ficava bebendo na venda, né? Então, ele não deixava de trabalhar para ficar bebendo. Então, essa é a resposta lá que vocês vão colocar na letra A, certo? Que tá lá no textinho, inclusive. B. Na letra B. Como Brás Cubas procede diante da cena, ele pede para que Prudêncio interrompa o castigo, porque ele não acha certo aquilo que ele está fazendo, né? Ele acha que não é legal, certo? Então, essa é a resposta lá, porque ele não acha certo, ele não acha legal e pede para que ele interrompa o castigo. Letra C. De que modo a resposta de Prudêncio a Brás Cubas denuncia sua antiga condição de escravizado? É bem legal essa parte, gente, quando ele diz lá, né? Nhonhô manda, não pede. Quer dizer, ele ainda traz em si essa ideia que ele é um escravizado, né? Ele denuncia essa condição servil que ele tinha, né? Então, isso também a gente pode colocar. Obedecer para ele é a única alternativa. Então, por isso que ele obedece e ele acaba parando de bater no escravizado. Na letra D de dado, nós temos lá. Ao refletir sobre a cena, Brás Cubas associa a outra anterior. Segundo ele, de que modo as duas cenas estariam relacionadas? Então, gente, é aquilo que eu falei. Como o Prudêncio ele sofreu com a escravidão, ao invés de ele aprender alguma coisa com isso, não, ele acaba transferindo as dores que ele sentiu a outra pessoa, né? Então, o Prudêncio acaba transferindo a outro as suas dores e as humilhações que ele tinha passado, beleza? Então, essa é a letra D. Na letra E, nós temos lá, ó, uma das marcas centrais da prosa machadiana é a ironia, aquilo que a gente já falou. Transcreva e explique uma das ironias presentes na fala do narrador. Tem várias ironias, várias. Mas uma delas, assim, que chama bastante atenção é quando ele diz lá, eu gosto dos capítulos alegres, é o meu fraco. Por que isso é uma ironia, gente? Porque esse capítulo não tem nada de alegre, né? É um capítulo triste, é um capítulo que fala de algo perverso que estava acontecendo, que fala sobre a forma como um ex-escravizado trata uma pessoa, né? Então, é uma ironia, por quê? Porque não é alegre, né? É um capítulo triste, mas quando ele fala isso, ele acaba trazendo essa ideia irônica aí. Na letra F, nós temos
Outra marca importante da escrita de Machado de Assis é a metalinguagem. Isto é, o narrador faz menção à própria atividade da escrita. De que forma nós podemos ver a metalinguagem neste trecho? Gente, vocês podem encontrar esse lá no penúltimo parágrafo do texto, quando ele diz lá, ó, segui caminho a desfiar uma infinidade de reflexões que sinto haver inteiramente perdido. Aliás, seria matéria para um bom capítulo e talvez alegre, né? Então, essa característica é a metalinguagem. Por quê? Porque indica que esse acontecimento ele poderia inspirar a escrita de um capítulo, né? Então, é algo que traz essa parte da metalinguagem, beleza? Gente, lá na página agora, 23, né? Opa, aqui. Na 23, vocês têm também, na verdade, começa na 22, o agregado, que também é uma parte do capítulo da obra Dom Casmurro, né? E lá vocês também vão pausar o vídeo, vão fazer a leitura e a gente vai passar para as questões, tá? Beleza? Então, lá na questão letra A dessa obra, nós temos como José Dias chega à casa do pai do narrador. Então, vocês perceberam lá na obra, né, que vocês leram, na parte que vocês leram, ele oferece ao pai do Bentinho os seus serviços como médico homeopata. Só que, na verdade, ele não é o médico, né? E ele acaba agradando dessa forma o pai do narrador, né? E o pai do narrador viu que ele era bem prestativo, acabou convidando ele para ficar, para morar ali com a família. Então, José Dias apareceu na vida deles dessa maneira, certo? B. Por que José Dias confessa a verdade de sua condição ao pai do narrador? Por quê? Porque quando o pai do narrador pede para ele curar um escravizado, né, de uma febre que ele tinha, ele acaba, né, ficando com medo de não conseguir e acaba dizendo para ele que ele não era homeopata na verdade, né? Então, ele acabou desmentindo essa ideia porque ele sabia que ele não conseguiria curar o rapaz lá, o escravizado, da febre que ele tinha. Letra C. Por que o pai decide mantê-lo na casa mesmo após a confissão? Porque todos já tinham se habituado a ele. Ele era como uma pessoa da família. Inclusive, gente, naquela época era algo bastante comum, né? As pessoas que, por exemplo, acabavam ficando na casa de pessoas ricas em troca de comida, em troca de uma cama para dormir, né? Por quê? Porque elas não tinham família, não tinham ninguém por elas, e elas acabavam ficando ali como uma forma de agradecimento. Então, elas acabavam ajudando nos serviços da casa, ou então em alguma coisa que os donos da casa gostariam de ter. Então, na letra D, né, gente, nós temos ali, eu já inclusive coloquei as respostas, mas é interessante que vocês vejam o que era um agregado, né? Que são aqueles que vivem com uma família, aquilo que eu falei, como se fossem parentes, no século XIX, em função do escravismo, era bem comum existirem pessoas assim, homens e mulheres pobres, que acabavam vivendo, né, de favor na casa dessas famílias. Assinale os itens que confirmam a condição de agregado de José Dias. Aproximou-se da família e se fez necessário, mesmo após a morte do pai do narrador. Isso tá certo. Segundo, por que tá errado o segundo? Enganou a família se dizendo médico homeopata com o objetivo de dar-lhes um golpe. Se eu não ler tudo, eu vou pensar até que ele podia ter enganado, mas ele não enganou, porque ele contou depois, né, pro pai do Bentinho que ele não era aquilo, que ele não podia curar o rapaz porque ele, né, não era o médico. Então, não enganou. Enganou no começo, mas depois ele se retratou. Daí o terceiro tá certo, conhecendo sua condição de agregado, esforçava-se por agradar e mesmo quando expunha sua opinião, fazia-o como a obedecesse, né? Então, ele sempre opinou, tanto que a ideia de tirar o Bentinho do seminário e colocar outra pessoa no lugar foi dele, né? Essa parte é interessante. Tinha interesse em deixar a casa? Nunca teve interesse, porque ele, e também quando fala ali que ganhava dinheiro mensalmente, ele não ganhava nada. Recebia salário regular da família? Não, porque o agregado não recebia salário naquela época, ele ficava na casa em troca de comida e alimento, né? De alimento e de moradia. Agora, gente, lá na hora do estudo,
A Hora do Estudo, páginas 28, 29 e 30. Também, gente, são questões, textos que vocês vão ler, então pausem o vídeo, leiam o texto, que é importante, tá? Esse dali é o Alienista, de Machado de Assis, é um conto, leiam, é bem curtinho essa parte do conto, e tem algumas questões ali importantes para a gente discutir. A primeira delas é: a compreensão do jogo entre o narrador, as personagens e o leitor é um dos procedimentos críticos necessários à análise da obra literária. Comenta, utilizando suas próprias palavras, a problemática do foco narrativo no conto Alienista, tendo como referência o início do texto. Gente, no início do texto, o narrador ele é onisciente, ou seja, ele tem um conhecimento de tudo que acontece dentro da narrativa, tudo. O que os personagens pensam, o que eles sentem, mas quando acontece a indicação lá das outras informações, que vem das crônicas da Vila de Itaguaí. Então, o que ele fala disso? Que como ele ouviu de alguém, não seria uma narrativa, vamos dizer assim, confiável, né? Então, ele gera desconfiança sobre a veracidade daquilo que ele está contando, certo? Como é algo que ele ouviu de alguém lá na Vila de Itaguaí, certo? Então, essa é a resposta. A letra B. Dois dos mais significativos aspectos da obra de Dom Casmurro estão relacionados ao seu ceticismo e à crítica corrosiva e sarcástica da sociedade brasileira de seu tempo. Publicado entre outubro de 1881 e março de 1882, o Alienista narra a trajetória de Simão Bacamarte, médico voltado para a pesquisa, entendimento e cura de males do espírito. Tomando por base o fragmento selecionado, comente criticamente a visão de Machado de Assis sobre os postulados do pensamento positivista e da ideologia do progresso tão valorizados no século XIX. Gente, então ele faz o quê? Ele faz uma crítica, ele satiriza o cientificismo fazendo o quê? Quando ele chega à vila, né, e ele vê essa ideia de progresso, ele traz essa ideia de progresso, e quando ele vai escolher a sua esposa, né? Então, ele fala um pouquinho sobre as condições fisiológicas e anatômicas da esposa que ele gostaria de ter, e ele acaba trazendo isso como uma sátira, como uma ironia, né, ao cientificismo, como uma crítica ao cientificismo da época, beleza? Então, são esses dois momentos. O momento que ele chega, né, e o momento que ele escolhe a sua esposa, ok? Lá na página 29, começa na 28, mas na 29 que tem a questão: como é possível interpretar a metáfora do relógio presente na cena? Gente, é muito legal, muito legal. Leiam lá esse texto, gente. Não deixem de ler. Ele é super importante para a gente compreender essa escrita do Machado de Assis. Então, as badaladas do relógio, elas não expressavam um tempo perdido, mas sim minutos ganhos, né? Olhem que beleza, gente. Então, é isso que ele colocava. Essas badaladas, elas não indicavam que o tempo foi perdido, mas que o tempo foi ganho, que os minutos foram ganhos, certo? Na 17, nós temos questões de verdadeiro ou falso, né? Como já vocês vão ter a resposta, nós vamos ver por que é falso. Então, a primeira ali, ó, é uma relação entre as duas mulheres, né, que aparecem, a Luísa, do S. de Queiroz, o primo Basílio, e a Capitu, do Dom Casmurro, tá? Então, vamos lá. Os dois autores do século XIX revelam concepções díspares, diferentes, ao construir suas personagens, pois enquanto Machado de Assis cria tipos femininos frágeis e sem vida, essa de Queiroz dá-lhes alma. Gente, erradíssimo, de duas formas. Primeiro, porque Machado de Assis não cria personagens frágeis, né? Tanto que a Capitu, ela é um exemplo de força, de coragem, tanto que ele fala lá em dissimulada e tudo mais, mas ela vai atrás do que ela quer o Bentinho, ela consegue o Bentinho, ela dá um jeito, né? E a Luísa também, gente, ela não, né, o S. de Queiroz não vai dar alma para ela, porque ela, na verdade, acaba traindo o marido e faz um monte de coisas que é contra aquilo que a sociedade impunha na época, né? Então, é falso, das duas formas. Os dois textos explicitam as diferenças sociais existentes entre as duas personagens. A primeira, Luísa, descrita como uma mulher burguesa, autêntica burguesa, enquanto a segunda, Capitu, uma adolescente pobre, cujo único objetivo é alcançar a ascensão social. Gente, por que tá errado essa questão?
A Capitu é pobre sim, mas ela não tem isso como único objetivo. Ela até pode pensar que o casamento pode trazer isso, mas ela deixa transparecer que o amor que ela sente pelo Bentinho, ele é o suficiente para ver o casamento, não importa se ele é rico ou não, né? Isso que a gente consegue perceber na leitura. E a Luísa, ela é autêntica burguesa, né? Isso até pode estar correto, mas assim, como ela tinha uma vida, vamos dizer assim, não tão abastada, a gente não pode dizer que ela se encaixe nessa vida burguesa por causa que as festas e tudo mais ela não frequentava, né? Terceiro, o discurso dos narradores revela emoções resultantes das experiências por eles próprios vivenciados, o que torna ambas as narrativas comprometidas de tal modo que o adultério não se confirma. Na qual o adultério não se confirma na história da Capitu, do Machado de Assis, do Dom Casmurro. Da Luísa se confirma e muito bem, inclusive é até bem mostrada dentro da obra, né? Então é falso por causa disso. A próxima. Capitu é uma personagem acerca da qual, embora não possamos ter a imagem nítida da sua fisionomia, temos uma intuição profunda de seu modo de ser. Por sua vez, Luísa, de acordo com Machado de Assis, revela no lodo sem vontade, sem repulsa, sem consciência. Verdadeiro. É verdadeiro por quê? Porque como que a gente pensa na Capitu? A gente pensa nela na forma como o Bentinho acaba narrando ela na obra, né? Então, é verdadeira. E a Luísa, né, ela não se preocupou nada com o casamento, nem com o marido, ela teve relação com o primo e ela acabou recebendo ameaças da empregada, então, né? E o último, o primo Basílio e Dom Casmurro possuem personagens femininas que, apesar de se integrarem plenamente à classe burguesa, nutrem um profundo respeito a instituições familiares. Gente, desculpa a risada, mas é verdade, né? Tipo, a Luísa não tem respeito nenhum pela família, pela instituição família, porque ela trai o marido dela. Então, tá falso já, nem, né? Beleza. O próximo daí é da questão da página 30, né? O texto da Quincas Borba. Também eu quero que vocês leiam lá, gente, tá? Então, ali ele fala, ó, nesse certo, Quincas Borba explica a base de sua teoria humanitista, finalizando com a máxima, ao vencedor as batatas. O personagem apresenta seu discurso uma concepção. Pessoal, essa obra, o Quincas Borba, ele é bem interessante, porque o Quincas, ele tenta criar uma teoria para que as pessoas acabem acreditando que você precisa fazer o bem para outras pessoas e que as pessoas vão revidar fazendo bem para você. E ele acaba fazendo vamos dizer assim, uma competição num campo de batatas. Só um grupo poderia ganhar, e quem ganhasse ficaria com todas as batatas. Para aquele momento seria ótimo, porque as pessoas estavam passando fome. E, assim, no final, o que a pessoa vai receber? As batatas, né? Então, você pode lutar. No fim, o que você vai receber? Aquilo que a vida te ofereceu, certo? Então, gente, qual é essa concepção? É uma concepção pragmática. Ela é tipicamente realista, por quê? Porque ela enxerga os homens como seres, porque ela expressa um olhar impassível diante de vitórias ou mortes, né? Então, não importa se você vai morrer, se você vai viver, né? Então, ela traz essa ideia da compaixão e tudo mais. Como se vencer, por exemplo, seja uma forma de ser a compaixão. Então, é a letra D de dado. E a 19 também, lá da UEPG, né, gente? Não, UEPA, Universidade Estadual do Pará, que a 19 é relacionada com Machado de Assis lá, ó. Assinale a alternativa que contém o trecho em que Machado de Assis utiliza como recurso literário de comunicação a prosopopeia, né? Então, já vimos ali o último, né, gente? Que é a prosopopeia. Nunca encontro esta senhora que me não lembre a profecia de uma lagartixa, ao poeta Heine subido dos Apeninos. Dia virá em que vós as pedras serão plantas, as plantas animais, os animais homens e os homens deuses, né? Então, gente, o que eu quero que vocês façam agora? Que vocês
né? Tirem foto das atividades que vocês resolveram. Então, a página 30, a página 29, 28 e também a página 21, 22 e 23. Essas que a gente resolveu nessa aula, beleza, gente? Então, fico aguardando as atividades de vocês. Um abraço e até a próxima aula.